outra consequência interessante da teoria da relatividade diz respeito ao seguinte. Eu tenho aqui um objeto que está se movimentando com uma velocidade v', nesse referencial. Então, a gente sabe que ele se desloca de forma a fazer um ângulo que vamos chamar aqui de θ' em relação a este referencial, de forma que θ' é um ângulo que dá uma orientação, estabelece uma orientação para a direção no qual ou na qual esse objeto está em movimento. Claro que pode ser só naquele instante de tempo, não importa. Mas se ele não mudar de direção, ele vai sempre viajar nessa direção. E esse ângulo aqui, então, é um ângulo fixo, né? Agora, o que acontece é que, como a velocidade é diferente para aquele outro referencial, então é mesmo até de se esperar, né, que, como ele se desloca com uma velocidade v', que é diferente, então é de se esperar, né, que esse ângulo aqui, vamos chamar de θ, seja diferente de θ', né? E é exatamente isso que ocorre, né? O nosso problema é o de relacionar o ângulo θ com o ângulo θ'. Eu vejo um objeto que se move numa direção caracterizada por um ângulo θ' num referencial e um ângulo θ no outro referencial, né? Ora, qual é a definição, né, de θ'? A coisa é bem simples, né? Por quê? Veja, a projeção da velocidade ao longo do eixo x, né? Vamos começar pela v'x, né? É igual a módulo de v' vezes cosseno de θ'. V'y é igual a módulo de v' vezes seno de θ'. Consequentemente, nós podemos obter esse ângulo a partir das componentes. Escrevemos tangente, né, de θ' igual a v'y dividido por v'x. É claro que no outro referencial vale a mesma coisa. Tangente do ângulo θ é igual a vy sobre vx. Muito bem, então vamos começar, né, com o ângulo θ nesse referencial. Está aqui. Tangente do ângulo θ é igual a vy sobre vx. Consequentemente, eu tenho que a tangente do ângulo θ, ou TG, às vezes se usa TG mais usual. Mas em inglês é tan, então acabei sempre utilizando tan, né? TAN em vez de TG, mas seria mais adequado TG, né? Tangente do ângulo θ igual, né, a tangente do ângulo θ é igual a vy sobre vx. Ora, vamos olhar para essas expressões aqui. Vy é v', estou copiando, v'y sobre gama vezes 1 mais u v'x
sobre C ao quadrado. Quem é isso aqui? Isso aqui é V índice Y, né? Dividido por Vx. Vx está aqui, né? Então, dividido por Vx, Vx é igual a V'x mais U. E agora dividido por 1 mais U sobre C ao quadrado vezes V'x. Então, 1 mais U sobre C ao quadrado vezes V'x. Ora, esse termo aqui se cancela com esse, né? E agora podemos utilizar essa expressão aqui para V'x. Ou seja, a tangente, né, do ângulo θ é igual a V'y, portanto, módulo de V' vezes seno de θ', esse é o primeiro termo, dividido por gama, tenho aqui então V', e dividido por V'x mais U, mais V'x é igual a módulo de V' vezes cosseno de θ' mais U, mais U. Posso escrever isso aqui de um outro jeito, que muitas vezes é mais conveniente, né? Ou seja, tangente, ou utilizando a outra notação, né, tangente do ângulo θ é igual a 1 sobre gama. Mas eu quero escrever esse 1 sobre gama como sendo igual a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. 1 sobre gama é igual a isto aqui. E agora eu tenho seno de θ' sobre cosseno de θ', porque esse V' eu coloco agora em evidência, cancelo, e aqui vai aparecer U sobre módulo de V'. Portanto, cosseno de θ' mais U sobre módulo de V índice linha. E essa é uma expressão bem interessante, bem interessante. Por quê? Claro, a gente já esperava que o ângulo fosse diferente. Se o ângulo aqui é θ' nesse referencial, então, como este referencial se move com velocidade U em relação ao outro, né, o ângulo se espera que de fato seja um ângulo diferente, né, diferente. E é basicamente isso que a gente encontra aqui, né? A tangente do ângulo θ se escreve dessa forma. Agora, aqui tem duas coisas que a gente gostaria de chamar a atenção, né? A primeira delas é o seguinte: se V sobre C for muito menor do que 1, então isso aqui é igual a 1. E o resultado é aquele que você, de fato, encontraria utilizando argumentos relativamente simples. Agora, se V sobre C for próximo de 1, a tendência é que esse ângulo θ seja cada vez menor. Curioso. Aqui, o ângulo pode ser de 80 graus, mas, por conta do movimento, esse ângulo aqui tende a ser um ângulo igual a zero. Esse é um efeito relativístico, de forma que todos os ângulos são pequenos.
Todos os ângulos são pequenos, observados por ou observados a partir desse referencial. É o que a gente vê aqui, né? Muito bem. Agora, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que o que se desloca aqui seja a luz, a própria luz. De forma que, nesse referencial aqui, a luz, nesse referencial, sai formando um determinado ângulo, chamado ou designado como sendo tetalinha. Esse é o ângulo que sai um raio luminoso. Claro que eu vou emitir muitos raios luminosos eventualmente, né? Ou um fenômeno emite, né, vários raios luminosos. No outro referencial, a luz vai sair formando um ângulo θ. É claro que, na realidade, a luz vai sair eventualmente em todas as dimensões ou em todas as direções, e alguns raios, então, formam um ângulo θ', o outro θ2', θ3' e assim por diante, né? É claro que ele pode emitir também só naquela direção, né? E num sentido oposto a este, tem várias possibilidades, né? Ok, então, nesse caso, a pergunta é, eu estou agora considerando só um raio luminoso, né? Ora, a tangente do ângulo θ, agora, para um raio luminoso, né? Agora estou falando de raios, né? Raios luminosos, né? Raios luminosos. O que acontece com os raios luminosos? A tangente do ângulo θ é igual a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado, e é isso que a gente quer chamar a atenção, né? Vezes seno de θ' sobre cosseno de θ' mais U sobre módulo de V', mas V' é C. Estou falando de raios luminosos, mais U sobre C. É assim para os raios luminosos, né? E aqui, de novo, nós temos essa coisa curiosa. Esse efeito que eu vou mencionar agora é um efeito, né, conhecido como headlight, em inglês, pelo menos, né? O que significa isso? Nós vamos observar, na verdade, os raios luminosos emitidos por um objeto formando um pincel com um ângulo muito pequeno, altamente concentrado, né? Por quê? Porque tangente do ângulo θ é igual a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Então, quando V, né, especialmente, né, quando V tende a C, estou aqui, na realidade, interessado no caso em que V, que é o meu U que está aqui, né, U tende a C, esse ângulo aqui é muito pequeno. Esse ângulo é muito pequeno, né? Esse é um efeito que, claro, em princípio só dá para verificar em fenômenos, né, astronômicos de interesse da astronomia, da cosmologia, mas é um efeito previsto pela teoria da relatividade. De forma que, em princípio, quando um objeto se aproxima, ele vai se mostrar mais intenso do que quando ele se afasta. Porque agora o ângulo, quando ele se afasta, é um ângulo que tende, né, a ser grande, né? O fato é que esse é um efeito interessante do ponto de vista relativístico, o efeito headlight, onde as direções dos raios agora
são tais que os ângulos são relativamente pequenos e vão se tornando cada vez menores à medida em que esta velocidade U tende à velocidade da luz.